Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos seus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, eu penso: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Às vezes, aquelas coisas que nos deveriam trazer fascínio e encantamento, às vezes essas coisas nos trazem medo. Esse medo resulta da percepção que nos diz que nós somos pequenos, que nós somos frágeis demais para enfrentar esse mundo. Você se esforça para fazer tudo da forma certa, tudo como tem que ser, mas de repente o teu maior medo se torna realidade e você fracassa. Você fracassa nos estudos, na escola, em casa, com a família. Então a gente percebe os sonhos desfeitos, as possibilidades destruídas, amizades estragadas e famílias fragmentadas. Cada um de nós já passou por isso, você já passou por isso. E essas experiências, elas nos mostram constantemente o quão pequeno e o quão frágil você é diante de tudo aquilo que existe no mundo. Diante de tudo aquilo que pode acontecer com você. Mas não era assim no princípio. Quando Deus criou o mundo, Ele nunca pretendeu que nós tivéssemos medo da sua criação. Diante de toda a criação, o homem sempre sempre foi considerado pequeno e frágil, mas apesar dessa fragilidade e pequenez, o homem recebeu de Deus a prerrogativa e a autoridade para dominar sobre o restante da criação. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva. Crescei, multiplicai-vos e dominai sobre tudo que existe. O homem recebeu de Deus a autoridade e a prerrogativa para dominar sobre o restante da criação em submissão a Ele, em submissão a Deus. Mas quando Adão pecou, quando a humanidade em Adão se rebelou contra Deus, nós passamos a dominar a criação não em submissão a Deus, mas em rebeldia contra Deus. De uma certa forma, nós perdemos a autoridade para dominar. A prerrogativa, ela ainda permanece. O dever de dominar permanece, mas a autoridade nós não temos mais. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele ia ter que se matar para conseguir sustento da terra. Ele ia lavrar a terra, e as ervas daninhas iam teimar em continuar crescendo na fazenda dele. A partir de agora, o homem teria que comer do suor do seu rosto. A partir de agora, haveria conflito. A mulher gostaria de dominar sobre o seu marido.
conflito na família. A mulher, ao dar à luz, agora sofreria. A prerrogativa continuou, mas o homem perdeu a capacidade de fato, dominar com efetividade sobre a criação, exatamente porque se rebelou contra o Deus Criador. E isso se mostra no medo que nós sentimos diante de toda a criação de Deus. Esse medo foi o primeiro sentimento logo depois do pecado. Adão e Eva pecaram. O primeiro sentimento que eles tiveram depois foi medo. Eles se esconderam de Deus. E, em adição a esse medo, Deus amaldiçoou a humanidade e a própria criação. Em vez de cooperar com o homem, agora a criação foi amaldiçoada a trabalhar contra o homem. Quando chove, por vezes, a chuva é tanta que ela causa inundações, como a gente viu lá na Bahia, algumas semanas atrás. E quando o sol brilha, às vezes a estiagem é tanta que falta água. Que é o nosso caso aqui. Quando venta, aquela brisa suave por vezes se transforma num furacão, num ciclone, que destrói casas. Até mesmo aquelas coisas que nós não vemos trabalham contra nós. Bactérias e vírus que nos deixam doentes. Tudo isso nos traz medo. E o resultado é que, em vez de exaltar o Deus Criador pela sua criação, pelo medo que sente, o homem passou a odiar a Deus. Mas o Salmo 8 nos ensina que os crentes não precisam ter medo nem de Deus e nem da criação de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus Criador encarnou neste mundo como um homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E vivendo uma vida justa e santa como homem, o Deus Criador que se fez homem, levou sobre si a penalidade e a maldição que eram devidas aos nossos pecados. E como resultado de toda a sua obra, todas as coisas foram sujeitas aos seus pés, debaixo dos seus pés, aos pés de Jesus, o Deus Criador que se fez homem. Então você não precisa mais ter medo por causa da sua pequenez e fragilidade diante da grandeza da criação de Deus. Você não precisa ter medo de um vírus, de uma doença. Você não precisa mais ter medo de nada que possa te acontecer no mundo criado por Deus. Exatamente porque Jesus tem todas essas coisas colocadas debaixo dos seus pés. Jesus domina sobre todas essas coisas. Este salmo foi escrito para te ensinar a não ter medo de nada nesse mundo. Exatamente porque Jesus domina sobre toda a criação e sobre cada circunstância que você venha enfrentar. Esse salmo foi escrito para te ensinar a exaltar a Jesus pela criação, pela obra da criação e pelo domínio redentivo que ele exerce sobre a criação. Então faça isso, junte-se a Davi e exalte o nome de Cristo pelas suas obras na criação e pelo domínio redentivo que ele exerce sobre ela. O Salmo 8 foi escrito por Davi para ser usado no culto que era prestado a Deus lá no templo em Jerusalém. Esse salmo, ele é tanto um hino de louvor ao Deus Criador, como também uma exposição da história da redenção. Nesse salmo nós somos ensinados tanto a louvar a Deus, como também somos instruídos acerca da salvação que nós temos em Jesus. E Davi, nos primeiros 4 versículos, ele nos conduz ao louvor a Deus por tudo aquilo que foi criado. O versículo 1 nos diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre
os céus. Se vocês perceberem ali, o primeiro Senhor está em letras maiúsculas. Quando isso ocorre no Antigo Testamento, é porque no original hebraico ali nós temos o nome próprio de Deus, o nome da aliança de Deus, Yahvé, ou Jeová. O nome de Yahvé, o Deus da aliança, é magnífico em toda a terra, é admirável em toda a terra. E a magnificência, a glória, o esplendor de Yahvé foi estampado diante dos olhos de todas as pessoas nos céus. Todos nós já observamos como o céu, o azul do céu é lindo. Todos nós já observamos a majestade e o poder das nuvens logo antes de uma tempestade. Né? Dependendo de como nós estamos posicionados no globo, às vezes a gente consegue ver quão alta é uma nuvem. Às vezes daqui de casa a gente consegue, olhando para o horizonte para lá, a gente consegue ver não apenas a nuvem no céu, mas de fato a nuvem se expandindo para cima. Às vezes 10, 15, 20 quilômetros de altura de uma nuvem. E dentro daquela nuvem, gotas de água e pedaços de gelo são mantidos no ar por ventos violentos. Daí aqueles pedaços de gelo, daqui a pouco o vento está balançando tudo lá dentro da nuvem, e eles se chocando uns contra os outros, e aquilo ali vai acumulando energia estática, até que daqui a pouco a distância da nuvem para a terra não consegue suportar a diferença de potencial, e daqui a pouco surge um raio, um trovão. E quando as gotas de água e o gelo dentro daquela nuvem se tornam tão pesados que aquele vento lá em cima não consegue sustentar, começa a tempestade. Você certamente já observou as cores magníficas que aparecem no céu logo antes do sol aparecer no horizonte. Ou então ao entardecer, quando às vezes fica um sol meio que cor-de-rosa. Eu sempre gostava disso quando era pequeno, quando o céu ficava meio cor-de-rosa, assim, logo antes do sol se pôr. Deus estampou nos céus um testemunho de si mesmo, do seu poder e de quem Ele é. Mas pelos nossos pecados nós distorcemos essa revelação natural que Ele nos deu. E então, em vez de adorarmos o Deus Criador, nós passamos a adorar a criação, como se a criação fosse divina. Exatamente como Paulo escreveu lá em Romanos 1. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça, porque o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Mas tendo os nossos corações regenerados pelo Espírito Santo, cada um de nós pode admirar a glória de Deus estampada diante dos nossos olhos acima nos céus.
Então, admirando a glória de Deus nos céus, nós devemos romper em louvor ao Deus Criador, como Davi faz no versículo 1 deste salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Por meio do Evangelho, nós descobrimos que Jesus é o mediador entre Deus e a criação. Entre Deus e a humanidade, entre Deus e a criação. E é por isso que, embora a criação seja atribuída às três pessoas da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é dito acerca de Jesus que sem Ele, nada do que foi feito existiria. Porque Jesus é o mediador entre Deus e a criação. Além do mais, tudo que foi feito por meio de Jesus também foi criado para Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 13 até o 16. Jesus é o Deus da aliança, o Havé feito homem, o Criador dos céus e da terra e de tudo que mais existe. E o nome de Jesus é admirável em toda a terra e em qualquer lugar em que as pessoas levantam os seus olhos e olham para os céus, é impossível que elas não vejam a glória de Jesus lá estampada. Você louva a Jesus pelas obras da criação, você louva a Jesus por tudo aquilo que Ele criou. Você aprecia as coisas boas que Jesus criou e te deu. Você demonstra gratidão a Ele por todas elas. Olhe ao teu redor e veja tudo o que Jesus fez. Olhe ao teu redor e veja tudo aquilo que Jesus te deu. Na verdade, a única razão pela qual você existe é a criação de Jesus, porque se Ele nada tivesse criado, você nem existiria. Então, todas as vezes que você deixa de louvar a Jesus por tudo aquilo que criou, você, na verdade, está demonstrando ingratidão pela sua própria existência. Jesus te criou para um propósito bom e todas as vezes que você não louva pela criação, você o despreza. Você não o reconhece como Deus bondoso e amoroso que Ele é. Então aprenda com Davi nesse salmo e passe a louvar a Jesus por tudo aquilo que Ele criou e te deu. Mas além de louvar a Jesus pela criação, você deve reconhecer a sua pequenez diante das coisas que Ele criou. Porque olha o que nos diz o versículo 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. O versículo 2 aqui fala de crianças pequenas, de crianças que ainda mamam, fala de adversários, fala de inimigos, fala de vingadores. E todas essas imagens aqui, elas parecem estar um tanto quanto deslocadas do tema do Salmo. O tema do Salmo está falando da criação. E o que tem a ver a criação de Deus com crianças pequenas, com adversários, com inimigos, com vingadores? O que Davi está fazendo aqui é usar a imagem da coisa mais frágil e pequena que ele pode imaginar para ilustrar o quão pequeno todos nós somos diante da criação de Deus. Não existe nada mais frágil e pequeno do que uma criança que ainda mama. Não existe nada mais frágil do que isso. Porque um animalzinho recém-nascido, ele até pode sobreviver sozinho. Né? Ele vai passar dificuldades para conseguir comida, para se adaptar a tudo, mas ele até pode sobreviver sozinho. Um animalzinho recém-nascido, mas uma criança pequena não consegue.
Uma criança pequena que ainda mama, se é abandonada, ela vai morrer. Então Davi pensa na coisa mais pequena e frágil que ele pode imaginar. Uma criança pequena, uma criança que ainda mama. Davi afirma que Deus derrota os seus adversários e inimigos por meio de criancinhas pequenas. Deus derrota os seus inimigos, os inimigos dele, por meio de criancinhas pequenas, por meio de criancinhas que ainda mamam. Sendo que esse salmo trata da obra da criação de Deus em Jesus, nós esperaríamos que Davi tratasse acerca do pecado, né? Porque é impossível ler Gênesis 1 e 2 e não ler Gênesis 3. Mas é interessante notar que em nenhum momento aqui Davi faz menção do pecado. Mas mesmo não mencionando o pecado, Davi demonstra estar ciente da existência do pecado. E a gente sabe disso porque reconhece que Deus tem adversários, que Deus tem inimigos. Só existem pessoas que se colocam como adversários e inimigos de Deus porque existe o pecado, porque o pecado entrou na criação de Deus. Se o pecado não houvesse entrado na criação de Deus, Deus não teria inimigos nem adversários. E esses inimigos e adversários, eles são tão loucos o seu pecado que eles intentam exercer vingança contra Jesus e contra o seu povo. E nenhum de nós deveria estar nessa posição. Nenhum de nós deveria estar na posição de um adversário de Deus, de um inimigo de Jesus. Os adversários de Deus se rebelam contra a sua palavra. Um inimigo de Jesus recusa-se a reconhecer os seus pecados e a crer nele. E você não deve ser assim, você não deve ser rebelde contra a palavra de Deus. Você não deve desacreditar daquilo que Deus te diz na sua palavra. Você não deve recusar a reconhecer os seus pecados. Você não deve apresentar desculpas para não crer em Jesus. Os inimigos de Deus, os adversários de Jesus, eles têm um destino. E esse destino é o inferno. Então nenhum de nós deve ser achado na posição de adversário de Deus. Nenhum de nós deve se achar na posição de um inimigo de Jesus. As boas novas do Evangelho é que mesmo originalmente nós somos inimigos de Jesus, adversários de Deus, as boas novas do Evangelho é que nós não precisamos continuar como inimigos de Deus. Nós não precisamos continuar como adversários de Jesus. Nós podemos, a qualquer momento, nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para Jesus com arrependimento e fé. Basta que reconheçamos os nossos pecados, basta que nós nos arrependamos dos pecados e creiamos em Jesus de todo o coração. Deus é tão exaltado que Ele derrota os seus inimigos e adversários por meio daquilo que existe, que é mais frágil, que é mais improvável, da força que procede da boca das crianças pequenas, das criancinhas que ainda mamam.
É por meio da voz dos mais indefesos do seu povo que Deus faz emudecer e calar os seus inimigos e adversários. Que força é essa? Que força é essa que provém dos pequeninos, que se mostra capaz de calar os inimigos de Deus? Quando Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, a multidão aclamou como rei, dizendo o seguinte: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E depois de ter feito a purificação do templo, Jesus curou muitos cegos e mancos. E então, os meninos, as crianças lá em Jerusalém, eles vendo isso, eles passaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Vendo isso, os principais dos sacerdotes, os escribas, eles se indignaram e eles perguntaram para Jesus se ele estava ouvindo o que aquelas crianças estavam dizendo. E ao perguntar se Jesus estava ouvindo, os fariseus, os saduceus, eles estavam perguntando, na verdade, se Jesus entendia a implicação daquilo que as crianças estavam aclamando no templo: Hosana ao filho de Davi. E Jesus respondeu: sim, eu estou ouvindo, e eu entendo a implicação de tudo aquilo que eles estão falando. Por acaso vocês nunca leram: da boca de pequeninos e de bebês obtiveste o louvor? A citação que Jesus faz aqui do Salmo 8 está em concordância com a tradução Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E nessa tradução, o que nós temos aqui em hebraico como força é traduzido em grego como louvor. E a gente poderia acrescentar como oração. Jesus, no princípio, criou todas as coisas que existem e agora Ele está renovando, recriando e restaurando todas as coisas. Se você já foi renovado por Jesus, então é o teu dever cooperar com Jesus na renovação do restante da criação e na derrota daqueles que se opõem a Jesus. E como você vai cooperar com Jesus? Na derrota dos seus inimigos. De muitas formas, mas em especial, de acordo com esse salmo, com a tua adoração a Jesus. Você vai cooperar com Jesus na derrota dos seus inimigos com a tua adoração a Jesus, com as orações que você faz a Deus em nome de Jesus. Você tem aclamado a Jesus como o teu Senhor e Salvador? Você tem louvado a Jesus do mesmo modo que aquelas crianças fizeram lá no templo, em Jerusalém? Ou você tem desprezado todos os benefícios e bênçãos que Deus te deu em Jesus? O louvor e as orações que procedem do teu coração e que são pronunciadas pelos teus lábios é o que de mais precioso você pode oferecer a Jesus. O louvor e as orações que procedem do teu coração e que são pronunciados pelos teus lábios exaltam a Jesus acima de tudo e de todos. O teu louvor serve como testemunho a esse mundo. E pelas suas orações, o reino de Deus vai avançando sobre toda a terra, sobre todo o mundo, na medida em que a igreja investe contra as portas do inferno. Edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno poderão parar a igreja. Agora, isso é feito por meio das orações. Como você pode esperar que Jesus salve a tua família se você não ora para que Jesus salve a tua família?
Se você não ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você não ora para que o reino de Deus se manifeste na tua família. Louve a Jesus e exalte Ele como teu Salvador para a glória do próprio Jesus e para que, ouvindo acerca dele, os incrédulos também venham a conhecê-lo e assim também sejam renovados e feitos novas criaturas. Emudeça e calhe os inimigos e adversários de Deus com o teu louvor a Jesus e com as orações que você faz no seu nome. Mas para além dos louvores e orações que nós oferecemos a Deus, por Jesus, a menção que Davi faz às criancinhas de peito que derrotam os inimigos e adversários de Jesus nos mostra uma outra coisa. Deus tem prazer em usar os pequenos e os insignificantes para atingir os seus propósitos grandes e magníficos, como nós vemos nos versículos 3 e 4. Quando vemos os teus céus, ou melhor, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, eu penso, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Davi fica fascinado aqui com duas coisas, com a grandeza do universo criado por Deus e com a pequenez e insignificância da humanidade. Diante da grandeza e magnitude do universo, Davi pergunta a Deus, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quando comparado com o restante da criação, nós somos pequenos e insignificantes, nós somos fracos e frágeis. E para perceber a nossa pequenez diante do universo, basta ver como sempre nós estamos à mercê das forças da natureza. Como eu disse antes, se chove demais, existem inundações e essas inundações nos matam. Essas inundações destroem as nossas casas, destroem tudo aquilo que nós conquistamos. E se chove de menos, a safra no campo é destruída e falta água na cidade. Cada vez mais os astrônomos se preocupam com asteroides gigantes que um dia poderão entrar em rota de colisão com a Terra e ameaçar a nossa existência. Mas não são apenas essas coisas enormes e poderosas que podem nos destruir. Coisas tão pequenas que a gente nem consegue enxergar podem nos matar. Toda a criação é uma ameaça constante às nossas vidas. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o estimes. Se antes da queda nós já éramos indignos de sermos lembrados por Deus e visitados por Ele, depois do pecado de Adão nós nos tornamos ainda mais indignos. Mas Deus se lembrou de nós, apesar da nossa indignidade. E muito mais do que se lembrar de nós, o próprio Deus se fez homem e nos visitou. Deus cumpriu a promessa feita aos pais, pela boca dos seus santos profetas, quando enviou ao mundo, no tempo que determinou, o seu próprio Filho. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a forma de servo e se tornou semelhante aos homens. Se tornou semelhante a nós. Tomando realmente a nossa natureza humana com todas as fraquezas que são inerentes a nós. Jesus enfrentou o cansaço, Jesus enfrentou a tristeza. Jesus enfrentou a solidão. Você está agradecido a Deus porque apesar da tua pequenez, Ele
se lembrou de você, você está agradecido porque apesar da tua insignificância, Ele te visitou enviando o seu próprio Filho a este mundo? Porque Jesus, sendo Deus em si mesmo, Ele não se importou em se humilhar. Ele tornou-se tão pequeno e fraco como você. E Ele fez tudo isso para te salvar. Não porque você fosse de alguma forma especial, mas porque Ele quis derramar a graça dEle sobre você. Se você estivesse remotamente agradecido por tudo isso, você jamais deixaria de louvar a Jesus. Você jamais deixaria de adorar a Jesus por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que Ele fez por você e por tudo aquilo que Ele te deu. Não importam os problemas que você enfrenta, não importam as humilhações que você sente, que você sofre. O que Jesus fez por você é infinitamente superior a tudo isso. Jesus morreu e ressuscitou para que você, morto para o pecado, pudesse viver para Deus, em obediência a Ele. Jesus pagou a penalidade dos seus pecados para que você fosse justificado diante de Deus e recebesse a vida eterna. Então, não permita que os medos que você sente te impeçam de louvar a Jesus. Não permita que os problemas dessa vida te levem a esquecer da salvação que Jesus te deu. Louve a Jesus pela salvação que Ele te deu, com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você tem. Exalte o nome de Jesus pelas suas obras na criação. Mas não é apenas pelas obras da criação que você deve louvar a Jesus. Nesses próximos versos, versos 5 até 9, nós veremos que você também deve louvar a Jesus pelo domínio redentivo que Ele exerce sobre a criação. O versículo 5 nos diz o seguinte: pouco menor com relação ao homem, pois pouco menor fizeste do que Deus, ou também do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. No original hebraico aqui, anjos aqui, na verdade, é Elohim, que é a palavra para Deus, ou também deuses. Uma tradução possível é, pois pouco menor fizeste do que Deus. A tradução grega, Septuaginta, ela traduz Elohim por anjos. Então, aqui, muitas traduções do Antigo Testamento, elas não seguem o hebraico, elas acabam seguindo o grego, porque esse texto aqui vai ser depois repetido pelo escritor de Hebreus, e ele cita a Septuaginta. Então, muitas traduções, em vez de seguirem o hebraico, elas acabam seguindo o grego aqui e colocam, pois pouco menor fizeste do que os anjos. Mas, talvez uma tradução melhor seria, pois pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem foi criado por Deus um pouco menor do que Ele mesmo. Deus criou o homem um pouco menor do que Ele mesmo. E Deus coroou o homem de glória e de honra. A glória e a honra com as quais Deus coroou o homem são a prerrogativa e a autoridade que Deus deu à humanidade para dominar sobre todas as coisas. É isso que significa por um pouco menor do que Deus o criaste. Ou seja, se a gente fosse fazer uma hierarquia acerca dos seres criados, acima dessa hierarquia nós teríamos Deus, porque Deus não foi criado por ninguém. Logo abaixo de Deus, a humanidade. Logo abaixo de Deus, a humanidade. Porque Deus entregou toda a criação à humanidade. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, os anjos são menores do que o homem. Embora sejam mais poderosos do que nós somos mais dignos do que os anjos, porque não foi aos anjos que Deus destinou a humanidade, não foi aos anjos que Deus entregou o mundo, foi à humanidade.
Deus entregou o mundo, Deus entregou a criação à humanidade e não aos anjos. Deus nos fez menores do que Ele mesmo e nos entregou o domínio sobre o mundo. Ele nos deu o domínio sobre toda a criação. Só que por causa do pecado, isso estou repetindo aquilo que eu falei há pouco, por causa do pecado nós perdemos a capacidade de dominar sobre a criação para conduzi-la ao destino que Deus determinou para ela. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando Deus criou tudo, é como se Deus tivesse criado apenas as sementes. Deus colocou o homem no jardim para que o homem trabalhasse o jardim. O jardim, ele ocupava apenas um pequeno pedaço da terra. Era trabalho do homem fazer com que aquele jardim se expandisse por toda a terra. O jardim representava o reino de Deus, o lugar onde Deus se reúne com a humanidade. Todos os dias, à viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão e Eva. E essa comunhão, ela acontecia no jardim. O objetivo de Deus a colocar o homem no jardim é para que o homem trabalhasse naquele jardim e expandisse o jardim por todo o globo, para que o reino de Deus se manifestasse não apenas naquele pequeno pedaço do planeta Terra, mas em todo o mundo. O homem deveria de desenvolver a criação de Deus. O homem deveria de conduzir a criação de Deus em direção ao destino que Deus preparou para a criação. Por causa do pecado, nós perdemos isso. Por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de dominar sobre a criação para conduzi-la ao destino que Deus determinou para a criação. A prerrogativa permanece, nós devemos dominar. O problema é que o pecado fez com que nós jamais conseguíssemos alcançar o destino preparado por Deus. Em vez de conduzirmos a criação em direção ao destino que Deus preparou, nós conduziríamos, ou estamos conduzindo a criação para o destino, para o exato oposto, para o caminho reverso. Para o caminho da rebelião contra Deus. E é por isso que o próprio Deus fez com que a criação se rebelasse contra o domínio humano. É por isso que o homem deveria comer do suor do seu rosto. É por isso que a terra produz muito mais facilmente ervas daninhas do que alimentos. Pode ver? Se a gente tiver um pedacinho de terra, não vai nascer nada que preste ali. Vai nascer mato. Né? Para não nascer mato, a gente vai ter que cuidar daquele pedacinho de terra, a gente vai ter que capinar, a gente vai ter que arrancar as ervas daninhas. Se a gente quiser que aquele pedaço de terra dê alguma coisa que preste, a gente vai ter que plantar alguma coisa que dê fruto. E não basta plantar também, a gente vai ter que plantar e a gente vai ter que cuidar. Porque não adianta simplesmente lançar a semente ali e não cuidar, porque daqui a pouco vai vir algum tipo de peste e vai impedir que aquela planta se desenvolva como deve, e ela vai crescer um pouco, mas não vai dar fruto, ou o fruto que ela vai dar não vai ser um fruto bom, não vai ser um fruto apropriado para a nossa alimentação. A criação ela está sempre trabalhando contra nós. É por isso que, apesar de todos os avanços da ciência e da medicina, nós ainda ficamos doentes. É por isso que, apesar de todos os avanços da ciência e da medicina, nós sempre vamos continuar morrendo. E além de ter a criação contra si mesmo, por estar escravizado ao pecado, o homem domina sobre a criação, não submetendo-se a Deus, mas em oposição a Deus.
de forma contrária àquilo que Deus determinou. É por isso que ao citar esse versículo aqui, versículo 5, ele é citado pelo escritor de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus cita esse versículo, ele aplica ele a Jesus. Porque Adão falhou no seu dever de conduzir a criação ao destino determinado por Deus. Adão falhou e nós falhamos. Agora quem cumpre esse destino, quem conduz a criação em direção ao destino preparado por Deus, é Jesus. O escritor de Hebreus então aplica esse versículo a Jesus, o segundo Adão, e ele demonstra ainda a superioridade de Jesus em relação aos anjos, quando ele escreve que não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. E então ele cita o Salmo 8, versículo 5, para se referir à encarnação do Filho de Deus. Se nem Adão e nenhum de nós viveu à altura da glória e honra que Deus nos deu de dominar sobre a criação, Jesus, o segundo Adão, o representante do povo de Deus diante de Deus, viveu de modo digno e em tudo obedecendo a Deus, em tudo ele obedeceu a Deus naquilo que Deus lhe ordenou. Desse modo, então, o domínio sobre toda a criação que a humanidade perdeu em Adão foi recuperada por Jesus. Tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus recuperou. E Jesus agora, ele está levando a criação de Deus ao destino preparado por Deus. Versículo 6 nos diz o seguinte: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Isso aqui, originalmente, era verdade com relação a Adão. Mas Adão se rebelou contra Deus. É por isso que esse versículo 6 aqui, ele é citado em pelo menos 3 passagens diferentes do Novo Testamento. Ele é citado em Hebreus 1, em 1 Coríntios e em Efésios. E todas as vezes que esse versículo aqui, que o versículo 6 é citado, ele se refere a Jesus. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui Hebreus 2, versículos 6 a 8. Eu falei antes Hebreus 1, né? Não, é Hebreus, 1 Coríntios e Efésios. Hebreus 2, 6 a 8. Mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Todas as coisas o sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Aqui o escritor de Hebreus está se referindo a Jesus. 1 Coríntios 15, 24 a 27. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Citação do Salmo 8, versículo 6. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. Esse versículo aqui também é citado em Efésios. Em Efésios capítulo 1, no final do capítulo, Paulo está fazendo uma oração. E nessa oração, Paulo roga para que os crentes possam conhecer a suprema grandeza do poder de Deus. A oração de Paulo, no final de Efésios 1, é para que os crentes possam conhecer a suprema grandeza do poder de Deus, que está à disposição, esse poder está à disposição de todos os filhos de Deus, que é o mesmo poder pelo qual Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Aí versículo 22 de Efésios 1, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Paulo está citando Salmo 8, versículo 6. Tudo puseste debaixo de seus pés, aplicando a Jesus. Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça, para que Jesus seja cabeça
cabeça, não sobre a igreja, mas sobre todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja, mas em Efésios 1, 22, Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, de modo que Jesus se tornou o cabeça de toda a criação. Jesus se tornou aquele que domina sobre toda a criação, e então Deus entregou Jesus à igreja. Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e deu Jesus à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Paulo cita o Salmo 8, versículo 6, para demonstrar como Jesus está exaltado muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, e de todo nome que possa ser nomeado, agora e para todo sempre. E tendo todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, Jesus foi dado por Deus à igreja, a qual é o seu corpo. Jesus domina sobre todo o universo, tendo todas as coisas debaixo de seus pés, e isso para o benefício da igreja. É por isso que no final do Evangelho de Mateus, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés. Todas as coisas foram entregues a Ele. Jesus recebeu o domínio sobre todas as coisas criadas, seja no céu, seja na terra. E isso para o benefício da igreja, para que a igreja leve adiante a sua obra neste mundo, para que a igreja avance o reino de Deus sobre o mundo. Era a função de Adão expandir o jardim sobre todo o globo, sobre todo o mundo. Adão falhou. Agora Jesus faz isso. Jesus é o jardineiro que expande o jardim sobre todo o mundo. Logo depois que Jesus ressuscitou, Jesus estava mexendo num jardim, Jesus estava trabalhando num jardim. Tanto que Maria Madalena pensou que Jesus fosse o jardineiro. Isso não deveria... Os evangelistas, quando colocam isso, eles não estão colocando aquilo ali para ser só assim um detalhe interessante, uma coisa peculiar. Jesus, logo depois da sua ressurreição, estava trabalhando no jardim, tanto que Maria o confundiu com um jardineiro. Isso foi colocado para que aquele que lê o Evangelho perceba que Jesus é o novo jardineiro. Jesus é o novo Adão. O trabalho de Jesus é expandir aquele jardim sobre todo o mundo. O trabalho de Jesus é derrotar os seus inimigos. Porque esse versículo aqui, eu poderia ter colocado aqui, mas se eu colocasse ficaria muito longo. Mas igual eu vou falar. Esse versículo aqui, ele parece um pouquinho, ele fica um pouco em contraste com o Salmo 110. Porque esse versículo diz: tudo puseste debaixo dos seus pés. O Salmo 110 diz, Deus falando ao seu filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. No Salmo 8, todas as coisas já foram sujeitas aos pés de Jesus. No Salmo 110, elas ainda estão num processo de serem colocados debaixo dos pés de Jesus. Isso nos mostra que a expansão do jardim sobre todo mundo, a expansão do reino de Deus sobre todo mundo, é um processo.
Jesus recebeu a autoridade e o poder sobre todas as coisas. Mas ainda nós não vemos Jesus tendo autoridade sobre todas as coisas, como o escritor de Hebreus coloca. Por quê? Porque ainda há inimigos a serem derrotados. Ainda há adversários que se levantam contra Jesus. Mas ainda, o simples fato de existirem adversários, inimigos, já mostram que todas as coisas potencialmente estão debaixo dos pés de Jesus, porque do contrário, não haveria necessidade de pessoas se levantarem contra Jesus. O simples fato de que existem pessoas que se colocam como inimigos e adversários de Deus e de Jesus mostra que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. E é por isso que tem pessoas que se rebelam contra o domínio de Jesus. Então essa tensão que existe entre o Salmo 8 e o Salmo 110 não é uma contradição, mas é simplesmente, eles nos mostram que é um processo. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, mas agora nós temos que conquistar isso. E é por isso que Jesus deu a ordem aos seus exércitos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, agora ide. Discipulai as nações. Nós devemos participar desse processo. Esse domínio de Jesus é mostrado nos versos 7 e 8. Finalzinho do 6. Tudo puseste debaixo dos seus pés. 2 pontos. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. É óbvio que o domínio redentivo de Jesus não se limita ao reino animal, porque isso seria um despropósito, né? Davi está usando essa linguagem aqui, citando os animais, porque foi desse modo que Deus se expressou para Adão lá em Gênesis. Foi desse modo que Deus se expressou lá em Gênesis. Que a humanidade deveria de dominar sobre os animais. Os animais aqui é apenas um pedaço da criação que representa o todo. Os animais citados aqui, eles se referem à totalidade da criação de Deus. Nós temos aqui então um relato do domínio universal de Jesus sobre todas as coisas, que foi resumido no versículo anterior, no 6, no finalzinho. Deste o domínio sobre todas as obras da tua mão, tudo puseste debaixo dos seus pés. Jesus é o Criador de todas as coisas e aquele que domina sobre todas elas com um propósito redentivo. O propósito é conduzir toda a criação ao destino eterno de glória planejado por Deus. E esse domínio universal que Jesus exerce, ele exerce a teu favor, de acordo com aquilo que Paulo escreveu aos Efésios. Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Se você faz parte da igreja, o domínio universal que Jesus exerce é para o teu benefício. Você já parou para pensar no amor que Jesus tem por você? Sendo você um crente nele, tudo que ele faz nos céus e na terra é por você e para você, para o teu benefício. Fora do reino de Deus, a soberania de Deus, ela só pode destruir você.
Mas estando você dentro do reino de Deus, estando você submisso ao domínio universal de Jesus, a soberania de Deus trabalha a teu favor. E qual deve ser a tua atitude diante disso? Paulo ordena em Efésios 5 que o amor que o marido deve ter pela sua esposa deve ser semelhante ao amor sacrificial de Jesus pela igreja. E como resultado desse amor sacrificial, a mulher se submete ao marido do mesmo modo que a igreja se sujeita a Jesus. Já que o amor de Jesus por você é tal que o domínio que ele exerce nos céus e na terra é para o teu benefício, você como igreja, deve se submeter ao domínio de Jesus na sua vida, cumprindo a vontade dele, obedecendo a ele. E a vontade de Jesus é que você participe ativamente do domínio dele sobre este mundo. Porque Jesus não expande sozinho o jardim sobre todo o globo. Jesus expande o jardim do reino de Deus por meio da igreja. Compete à igreja ir ao mundo, pregar o evangelho e discipular as nações. Compete à igreja ensinar as nações a obedecerem tudo aquilo que Jesus ordenou. Você deve dominar os ambientes que você frequenta. Você deve dominar os ambientes que você frequenta. Você deve influenciar os ambientes que você frequenta. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, não importa. Você foi chamado para dominar com Jesus sobre toda a criação. Você foi chamado para expandir o jardim do reino de Deus sobre o resto do mundo. Porque se todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus, debaixo dos pés de Jesus, a igreja está assentada junto com Jesus nas regiões celestes. A igreja deve dominar com Jesus sobre este mundo. Naquilo em que Adão falhou, nós não devemos falhar. Você não pode se contentar em ver pessoas que ainda não se renderam a Jesus. Você não pode ficar satisfeito em ver pessoas incrédulas permanecerem na sua incredulidade. A tua missão é dominar. A tua missão é conquistar. A tua missão é expandir o jardim do reino de Deus. E além disso, você não pode permitir que conceitos mundanos invadam a tua mente e influenciem a tua família. É mais ou menos aquilo que o pai já falou em pregações algumas vezes. Em que ele cita como exemplo no Facebook, lá às vezes crentes compartilhando aquele meme que diz que duas coisas que a pessoa raramente tem e quando ela tem, ela perde com facilidade: dinheiro e paciência. Nem como piadinha o crente deveria de compartilhar um meme desse ou curtir alguém que compartilhou um meme desse.
Por que testemunho você está dando? Pode ser engraçadinho, a gente pode achar engraçado. Mas não condiz com aquilo que nós devemos ser. Nós não devemos desperdiçar nem dinheiro, nem paciência. É um péssimo testemunho quando crentes, mesmo só porque querem fazer uma piadinha, compartilham ou curtem este meme. Ou qualquer outro meme que contradiga algum dos princípios bíblicos. Porque começa com uma piadinha. Daqui a pouco, de fato, se torna real na vida da pessoa, se é que já não é uma realidade na vida da pessoa. Você não deve permitir que conceitos mundanos invadam a tua mente e influenciem a tua família. Você deve dominar sobre você mesmo, debaixo do temor de Deus, em submissão a Jesus Cristo, e você deve dominar na sua família. Esses são apenas alguns exemplos de como é que você vai exaltar a Jesus pelo domínio que ele exerce sobre a criação. Participando com Jesus desse domínio. Por fim, versículo 9 nos diz que nós devemos louvar a Jesus pelo domínio redentor que ele exerce sobre a criação. Porque, se vocês perceberem, devem ter percebido, que o versículo 9 é exatamente igual ao início do versículo 1. Versículo 1 diz, no iniciozinho, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. 2 vezes isso é dito. Uma vez com relação às obras de criação, e uma outra vez com relação ao domínio que Jesus exerce sobre a criação. Mas uma coisa que nós devemos entender é que o louvor, ele não se resume à entoação de cânticos e orações. O louvor a Deus, que nós devemos a Ele, pelo domínio redentor que Ele exerce sobre a criação, esse louvor ele vai muito além disso. Muito além das palavras, você deve demonstrar a Jesus como o nome dele, de fato, se mostra magnífico em toda a terra, pelo domínio redentivo que ele exerce sobre todo o universo. E como é que você vai fazer isso? Obedecendo a palavra de Deus, submetendo-se ao domínio dele. Você deve viver a sua vida neste mundo de forma a trazer glória e honra a Jesus pelo domínio que ele exerce sobre todas as coisas. Você deve testificar aos incrédulos acerca do senhorio de Jesus, acerca do domínio de Jesus. O poder da pregação que você faz aos incrédulos depende da tua submissão a Jesus. Porque, do contrário, o incrédulo vai dizer, não, o que esse cara está querendo me ensinar aqui? Eu percebo que ele faz as coisas que ele condena. Você deve pregar e você deve viver. Você deve demonstrar confiança em fé em Jesus no domínio que ele exerce sobre todas as coisas. No que ele exerce sobre as circunstâncias da tua vida. Você não deve desanimar diante dos problemas que se apresentam diante de você. Desde os tempos antigos, o dilema do povo de Deus sempre foi esse. Por que Deus permite que os seus filhos sofram?
Esse foi o dilema de Jó. Esse foi o dilema de Davi em muitos dos salmos que ele escreveu. Por que Deus permite que os seus filhos sofram? A resposta bíblica a esse dilema é a seguinte: Deus permite esses sofrimentos para o nosso próprio bem, para que por meio deles nós sejamos aperfeiçoados e cada vez mais feitos semelhantes a Jesus. Então, não se desespere e nem se desanime e nem perca a sua fé, porque Jesus conhece o teu sofrimento e Jesus conhece o quão pequeno você é. Jesus conhece o quão frágil você é. Jesus conhece a tua estrutura e Ele sabe que você é pó. Porque Ele mesmo se rebaixou, Ele mesmo se fez pequeno, Ele mesmo se fez frágil, Ele mesmo se tornou pó. Ele não vai permitir que você sofra além do necessário e além das suas forças. Tenha fé e confiança em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, porque estando você no reino de Deus, estando você submetido voluntariamente ao domínio que Jesus exerce sobre todas as coisas, com o fim de levar a criação ao destino preparado por Deus, ao destino de glória preparado por Deus, até os sofrimentos da vida cooperam para o teu bem. Creia que o teu Senhor e Salvador domina sobre os céus e terra e que Ele sabe muito bem o propósito para a circunstância que agora te faz sofrer. Se você for fiel, se você se submeter à vontade dEle, logo, logo, Ele vai atingir o objetivo com essa circunstância. E logo, logo, o sofrimento vai passar. Continue crendo apesar da dor, continue confiando apesar do sofrimento, continue firme até o final, porque dessa forma, se você permanecer firme até o final, você será participante do destino de glória para o qual Jesus está conduzindo a criação. É desse modo que você vai exaltar o nome de Jesus como magnífico pelo domínio redentivo que Ele exerce sobre todas as coisas. Você não precisa então ter medo de um vírus. Você não precisa ter medo de uma doença. Você não precisa mais sentir medo da criação de Deus. Você não precisa mais temer as circunstâncias adversas dessa vida. Sim, você é pequeno, você é insignificante, mas nada disso importa mais. Jesus é tanto o Criador de todas as coisas como aquele que domina sobre tudo o que existe. E Ele domina sobre tudo o que existe para trazer redenção e salvação a toda a criação. Não há nada que esteja fora da autoridade que Jesus recebeu nos céus e na terra. Pelo pecado de Adão, nós perdemos o domínio sobre a criação. Mas mesmo sendo assim tão indignos, Deus se lembrou de nós e enviou a Jesus. O Filho de Deus veio a este mundo como um de nós, e em tudo Ele obedeceu a Deus em vida e morte, morrendo em nosso lugar para a nossa salvação. E desse modo, agora, Jesus recuperou para si mesmo e para nós, para os crentes, o domínio sobre a criação de Deus. E com toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus domina e reina sobre toda a criação, conduzindo a criação ao destino de glória preparado por Deus. Então viva neste mundo de forma a dar testemunho do domínio de Jesus.
Viva de forma digna do domínio que Jesus exerce sobre todas as coisas. Obedeça a palavra de Deus em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Não desanime e não perca a sua confiança e fé em Jesus. A todo momento, abra a tua boca em louvor, oração e gratidão a Jesus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda faz por você. Exalte o nome de Jesus pelas suas obras na criação e pelo domínio redentivo que Ele exerce sobre ela. É isso que o Salmo 8 nos ensina. Amém.